O melhor caso do dia de hoje pode ser um caso que no final vocês vão entender que possivelmente não deveria estar aqui no meu melhor caso do dia. Mas eu faço questão de trazer para vocês e contar um pouco a mais para vocês. Era mais ou menos meados de 2020, meio do ano de 2020, chega um paciente para mim com uma queixa de que estava enxergando dobrado, o que a gente chama de diplopia. Esse paciente havia ido ao oftalmologista, a vários médicos, enfim, a neurologistas, e estava investigando essa tal dessa diplopia, até que eu pedi uma tomografia de corpo todo e aí descobrimos uma lesão, biopsiei e veio um melanoma. Então tratava-se de um melanoma metastático, fizemos um exame de líquor que havia cometimento. Então ficou uma carcinomatose meníngea por melanoma. Na época a gente testou um gene específico que chama BRAF e ele era mutado e ele tinha um volume considerável, bastante grande de doença. Inicialmente eu não sabia ainda esse BRAF o que era e para não perder tempo acabei expondo ele a nivolumab com ipilimumab, que é uma combinação de imunoterapia. Ele teve resposta, teve alguns efeitos adversos. Depois ele ficou um tempo, cerca de 6 meses em resposta, depois ele começou a progredir novamente. Daí o BRAF era mutado, já tinha esse conhecimento, expus ele a dabrafenib contra metinib. Ele teve resposta e infelizmente cerca de 1 ano e pouquinho ele faleceu. Então por que eu trago ele aqui hoje? Por que eu trouxe ele no melhor caso do dia? Porque ele não era simplesmente um paciente com melanoma metastático e carcinomatose meníngea. Ele era um paciente que virou muito meu amigo. Ele e a família. Eu lembro que na ocasião a filha dele, as filhas dele tinham ali em torno de 13, 15 anos, por aí, talvez um pouco mais, um pouco menos. A esposa dele, super próxima, filhou minha super amiga. E o quão doloroso foi para mim que diante de uma doença que se a gente pega para olhar a literatura, a sobrevida aí de pouquíssimos meses, consegui ajudá-lo a viver um pouco mais de 1 ano. Então, por que ele é o melhor caso do dia? Porque eu as vi hoje, elas vieram em consulta hoje comigo. Aí você deve estar se perguntando, será que elas estão doentes? Tem alguma coisa? Não, não. É que desde que ele morreu, já tem aí acho que 4 anos e pouco, talvez 3 anos e pouco. Desde que ele morreu, elas passam comigo uma vez ao ano, uma vez a cada 6 meses. Eu sou o clínico geral da família. Então eu cuido da mãe, da esposa, eu cuido da filha, uma está acabando a faculdade de medicina, cuido da outra que está fazendo psicologia. E venho aqui com bastante felicidade contar esse caso para vocês, porque eu aproveito para contar um caso corriqueiro de melanoma, um caso difícil de melanoma, que potencialmente incurável de melanoma pelo acometimento da meninge, mas um caso que quando a gente olha para trás, enxerga a jornada, enxerga os frutos são saudáveis. Ele deixou uma família estruturada, uma família organizada, as meninas são super responsáveis, concluindo a faculdade, a esposa serena, enfim, tocando a vida adiante. Tem saudade, de verdade, elas vêm para cá, a gente chora junto, saudade dele, mas ele deixou um legado. Ele se tornou imortal ali nesse núcleo para nós. E essa é a grande beleza de quando a gente está doente, consegue enxergar muitas vezes, a gente consegue enxergar isso simplesmente, infelizmente, somente quando está doente muitas vezes. E para mim é um sentimento de muito orgulho cuidar deles como clínico geral, cuidar da saúde. Então, uma está resfriada, está gripada, eles me ligam, ou está qualquer coisa mais séria, me ligam, quer ouvir a opinião de outro médico, elas me ligam. Isso para mim é um motivo de muito orgulho e é um motivo que reforça a minha escolha e a minha vocação pela medicina. Então, é um caso, melhor caso do dia, um pouco diferente, com um desfecho que eu concordo que eu não gostaria desse desfecho, eu queria ele vivo, ele aqui conosco, mas ele de certa forma está vivo e ainda está aqui conosco, principalmente quando elas vêm me visitar e quando elas vêm à consulta.